Thaís Oyama, essa fala do senador Randolph Rodrigues não leva em consideração esse plágio que acabou de sair agora à tarde, né? Exatamente, foi agora à tarde que saiu isso, o senador não estava a par disso. Mas primeiro deixa eu dar o meu boa tarde ao especialíssimo Thales Faria, que não me ouviu quando eu o saudei. Então, boa tarde, Thales, bem-vindo. Boa tarde, Thaís. Saudade. Quando você vem a Brasília? Logo mais, também estou com saudade. Nunca pensei que fosse ter saudade de aeroporto, e agora estou. Mas, voltando, eu acho que essa matéria, essa reportagem da Cruzoé, a que acusa o desembargador de cópia, de plágio, ela joga uma pá de cal no nome do desembargador. Ou pelo menos deveria jogar, né? E eu já digo por quê. Essa história de a Universidade Espanhola negar a existência do pós-doutorado, a meu ver, não é mesmo tão grave, né? Porque, primeiro, essa história aí de pós-doutorado é uma coisa que só existe aqui, é uma invenção do bacharelismo brasileiro. Não existe, como a gente sabe, esse título pós-doutor. O que ocorre com muita frequência é que as pessoas que já têm doutorado, elas fazem um curso qualquer na Europa, lá, muitas vezes pago, e daí elas dizem que elas têm um pós-doutorado. Mas esse título, como título, não existe. Existe o título de mestre e existe o título de doutor, mas não existe o título de pós-doutor. Então, aí, isso é contornável, né? O desembargador pode dizer que se tratou de um erro, uma questão cultural, aí, de uma questão semântica, e daí não é tão grave assim. Mas, isso ele pode dizer, porque até agora o único currículo que veio à luz foi esse currículo aí, digamos assim, mais uma biografia, na verdade, apresentada pelo TRF. Até agora não se viu um currículo que a gente possa chamar de oficial, ou seja, um currículo pelo qual o desembargador responda e tenha responsabilidade. Porque, como se trata de um currículo apresentado pelo TRF, normalmente isso é feito pela assessoria do tribunal com base em informações disponibilizadas ou pesquisadas sobre o ministro, né? Então, não tem um currículo que ele fala, eu assino aqui embaixo. Esse currículo não vê à luz e isso é mais um motivo para que o desembargador se desencumba aí desse pequeno incômodo de que fala a Universidade Espanhola. Mas essa reportagem da entrevista da revista Cruzoé, que está muito bem calçada, até onde eu li, é diferente, né? Porque daí a gente já sai desse terreno das falhas curriculares e vai para outro terreno. O que a reportagem diz deixa pouca margem para que a gente duvide que houve um copia e cola, como disse o Paulo aí no trabalho de dissertação do desembargador. Tem trechos inteiros, muito compridos, que são exatamente iguais aos trechos de um trabalho desse advogado Saul Tourinho, que também é do Piauí, assim como o desembargador, né? E mais que isso, tem mais que isso. Não só tem trechos idênticos ao do Saul Tourinho, como a revista notou que lá nesse texto que está disponibilizado na internet, o texto que se refere supostamente à dissertação do desembargador Cássio Marx, esse texto está assinado por um outro autor, que se identifica como Saul. E o nome do suposto inspirador do texto é o Saul Tourinho. Ou seja, em outras palavras, é muito provável, ou isso indica, que o advogado Saul Tourinho é, na verdade, o pai da criança. Ou seja, o autor da dissertação que o ministro apresenta como se fosse dele. Então, retomando o começo, por que eu acho que o desembargador já era? Porque, como sabemos, são bem poucos os requisitos para alguém ser aceito como um candidato a ministro do STF. São 3 só. Ele precisa ter até 65 anos, no máximo 65 anos, ele precisa ter notório saber jurídico e ele precisa ter reputação ilibada. Então, se ficar provado que o desembargador Cássio Marx cometeu plágio, ou pior ainda, cometeu falsidade ideológica, aí não se poderá dizer dele que tem reputação ilibada.